Marco Civil da Internet é um projeto de lei que estabelece os direitos do usuário de web no Brasil e servirá para impor limites às ações das empresas e do governo em relação à rede, garantindo uma internet aberta, livre e que proteja direitos como acesso, privacidade e neutralidade da rede. Nesse Clique Ligue especial Marco Civil da Internet, vamos entender por que esse assunto impacta diretamente na liberdade, privacidade e, por que não, no bolso de todos os brasileiros. Para dar uma aula sobre esse assunto que mexe profundamente com interesses públicos e privados, convidamos Renata Miele, diretora do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé, e Sérgio Amadeu, sociólogo, especialista em software livre e redes digitais. Quem participa via web com a gente é o Pedro Ekman, que faz parte da coordenação executiva do Intervozes, Coletivo Brasil de Comunicação. Bom, obrigado a todos que estão aqui com a gente nesse momento especial. Vocês que estão aqui com a gente e mais algumas pessoas convocaram essa aula pública que acontece hoje no MASP, às 19 horas. É uma iniciativa muito importante para que as pessoas entendam o que está acontecendo nesse momento na internet, não só no Brasil, como no mundo. Então eu queria convidar a Renata para começar essa explicação. Obrigada, Godoy, é um prazer estar aqui na TVT. Essa aula pública, ela foi chamada já como desdobramento de outras iniciativas que o movimento de luta pela democratização da comunicação tem desenvolvido nesse último período. Esta, na verdade, é a terceira aula pública que nós realizamos no MASP. As duas primeiras, a primeira foi uma aula pública mais geral sobre democratização da comunicação. A segunda, a gente fez um foco mais específico com relação às questões relativas à radiodifusão. Houve uma manifestação na Berrine e agora essa aula pública, cujo centro é o debate do Marco Civil, porque nós já estamos há alguns meses num vai e vem no Congresso Nacional da possibilidade ou não de votar este importante projeto para a democracia na internet. Então, o objetivo é chamar a atenção da sociedade, que talvez ainda não esteja compreendendo ou despertada para a importância desse tema, de que o Congresso Nacional está prestes a votar uma lei que pode alterar a maneira como essa pessoa se relaciona com a internet, que pode mudar as regras do jogo sobre a questão de privacidade, sobre como ela pode acessar ou divulgar ou distribuir conteúdos na rede, e isso tem tudo a ver com liberdade de expressão, com democracia e direitos do cidadão. Então, essa aula pública hoje às 19 horas no MASP tem um pouco o intuito de nós discutirmos os principais pontos desse projeto e apontarmos quais são algumas das preocupações que o movimento social tem tido com relação a tentativas dos grandes conglomerados de telecomunicações, principalmente as empresas que atuam aqui no Brasil, por pressão externa também, de acabar com a internet livre, aberta, como a gente conhece hoje. As pessoas precisam compreender isso. Bacana. Sérgio Amadeu, queria que você desse uma visão não só do que está acontecendo no Brasil hoje, mas no mundo todo em relação aos direitos na internet. Hoje, por exemplo, foi anunciado na Inglaterra que vai existir um controle para os usuários. Como é que está essa situação hoje no mundo? O conservadorismo com o progressismo em relação a isso? Então, a internet, ela coloca em crise uma série de formas de intermediação dos negócios, da política. A própria indústria do copyright tem dificuldade de lidar com as pessoas compartilhando arquivos digitais. E os governos têm muita dificuldade em lidar com as possibilidades que a tecnologia traz de participação. Não é que a participação surgiu com a tecnologia, é que a tecnologia facilita a participação, facilita denúncias. Então, por exemplo, como que você podia imaginar que um grupo tão pequeno como o Wikileaks fizesse um estrago tão grande na reputação de um governo que mente abertamente, que é o governo dos Estados Unidos? Então, o que está acontecendo é que a internet incomoda muito e ela começou a receber, na verdade, uma série de restrições
a partir das leis nacionais em vários países. Na França foi aprovada a Lei Sarkozy, que permite desconectar o internauta que compartilha arquivos em redes peer-to-peer. Na Espanha foi proibido o download de arquivos que você não tem os direitos autorais dele. Quer dizer, isso inclusive gerou uma indignação que foi um dos pontos culminantes do 15M, ou de início do 15M. Na Inglaterra, quando assassinaram um jovem negro há 3 anos atrás na periferia de Londres, os jovens explodiram Londres. E a primeira coisa que o liberal David Cameron sugeriu foi tirar a internet do ar, as redes sociais serem bloqueadas, como o Assad na Síria. Quer dizer, os ditadores amigos e os ditadores inimigos. Então, nós aqui estamos dizendo, nós somos defensores da liberdade de expressão, de comunicação, no conjunto da mídia, na internet principalmente, também, né? E nós queremos que a internet continue livre. Para isso, a gente está travando batalhas em todo o mundo. Em todo o mundo. Os ativistas da democracia da comunicação, da internet livre, estão buscando organizar e aprovar leis que garantam que a internet continue funcionando do jeito que ela funciona hoje, com neutralidade da rede, ou seja, o cara que controla o cabo não pode controlar o fluxo de informação, com liberdade de expressão, com liberdade de criação. Se a Universidade Federal do ABC, aqui, criar um novo protocolo, eu não posso criar uma burocracia anti-criatividade, ou seja, eu vou ter que ir para uma operadora pedir autorização, vou ter que ir para o governo protocolar um pedido. Vamos perder o controle da internet, é isso? Nós vamos, ao contrário, nós vamos criar uma internet de um controle opressivo. Porque a internet é uma rede que tem controles técnicos para ela funcionar bem, só que esses controles não podem ser transformados em controles da cultura e da política. Essa que é a questão crucial. E por isso o Marco Civil foi construído pela sociedade civil antes de ir para o governo. Ele é uma reação à lei do Azeredo, né, ao AI-5 digital. E ele foi para cima, teve 2.000 contribuições numa plataforma da cultura digital, depois o governo incorporou e mandou para o Congresso. Aí as operadoras de telecom, as empresas, as associações da indústria do copyright junto com o ECAD, entraram paralisando esse processo. Se a gente não fizer pressão, muito dificilmente nós vamos conseguir aprovar essa lei, porque no mundo inteiro essa batalha é muito dura, e no Brasil também. Bacana. E o Brasil é exemplo com esse Marco Civil. Tem muitos países que elogiam, muitos especialistas, até criadores da internet, que elogiam esse Marco Civil. Eu queria a opinião do Pedro pelo Intervozes. Como é que vocês estão vendo essa situação nesse momento e como é que está essa batalha, Pedro? Justamente como o Sérgio e a Renata colocaram, o Marco Civil ele aponta para direitos, né, para a garantia de direitos do internauta e do cidadão na internet de forma absolutamente fundamental. Acho que os 3 pontos principais que o projeto traz é a questão da liberdade de expressão, da garantia da cidade do usuário e da neutralidade de rede, que impede que a internet se transforme, por exemplo, numa grande TV a cabo. Quer vender a internet em pacote de serviço, onde toda a rede fica restrita e os usuários só vão poder acessar uma rede social específico em função do pacote que ele contratar, se a neutralidade de rede for quebrada. O Marco Civil não resolve todos os problemas da internet, mas ele aponta caminhos importantíssimos, principalmente nesses 3 pontos, na questão de manter a internet livre, garantir a privacidade dos usuários, impedindo que as telefônicas guardem os dados que os usuários geram ao se conectar na rede e tentando garantir a liberdade de expressão, coibindo o sistema de notificação de conteúdos que existe hoje em franco andamento. Bacana. Sérgio, na prática, para o sujeito que está em casa hoje, que ele compra a internet por 1 mega, 10 mega, 15 mega, o que vai mudar? Se ele escolher, por exemplo, o Facebook, depois ele não vai poder trocar por outro, ele vai ficar amarrado a alguns sites e ele vai ter que comprar, por exemplo, eu vou querer comprar vídeo, eu vou ter que pagar mais para assistir vídeo? É mais ou menos isso? Uma parte da quebra da neutralidade
pode gerar um sistema, como, não sei se foi a Renata, enfim, ou o Pedro falaram, de transformar a internet quase numa rede de TV a cabo. Numa rede de TV a cabo, você tem o pacote Super Plus, Plus Extra. Então, é assim, para você acessar multimídia, você vai ter que pagar mais. Não basta você já pagar diferenciadamente a velocidade. Então, não basta você pagar 10 vezes mais quando você tem 10 mega do que aquele que tem 1 mega. Além disso, para você acessar alguns serviços, as operadoras querem cobrar um plus, um algo a mais. Agora, isso é muito grave pelo seguinte, para quem oferece conteúdo na internet, as operadoras querem também fazer planos especiais. Então, assim, se o Sérgio Amadeu, ou o Barão de Itararé, ou Intervozes, ou qualquer blogueiro não pagar esse plano especial, o blog dele vai caminhar muito mais lento dentro das vias pedagiadas que eles vão criar no ciberespaço. Então, eles querem ganhar de todos os lados. Eles querem ganhar mais do usuário que já paga caro e não tem estabilidade na rede, querem ganhar do cara que já paga diferenciadamente também para ofertar conteúdo, mas eles querem falar, ó, se oferta conteúdo custa tanto, se for ilimitado. Agora, o ilimitado, tem ilimitado que anda pela via esburacada e tem ilimitado pelas vias de alta velocidade. Então, é uma coisa assim, sem cabimento, inaceitável, que tem como consequência, se fosse só esse o problema, eu diria, e nós estaríamos com um problema de precificação abusiva. Mas não é só isso que está em questão. Está em questão a criatividade. Por quê? Uma vez que ele possa filtrar o Barão de Itararé... Que é a mídia alternativa? Sim, mas ele pode filtrar também a Federal do ABC, pode, a TVT. A TVT. E quem estiver criando uma coisa nova, e a gente sabe que a internet continua aberta, ela não parou de criar coisas, a cada dia surge uma nova aplicação, uma nova possibilidade de uso dela. Eles estão fazendo o seguinte, olha, para funcionar na minha rede, antes daqueles bits, né, porque tudo que transferem na internet são bits, daqueles bits virarem sinais luminosos para ir para as redes, eu vou filtrar, eu vou controlar. E se você não tiver a minha autorização, você não vai passar esse protocolo novo, essa aplicação nova. Então, por exemplo, se o moleque estivesse criando agora o YouTube, imagens sobre IP, ele não ia conseguir passar. O Skype, por O exemplo. Skype, exatamente, que isso atinge em cheio o modelo de negócios mais tradicional, por exemplo, das empresas de telefonia. Porque eles têm perdido receita com voz sobre IP. Então, nos pacotes, quando você quebra a neutralidade da rede, então, imagina o que vai acontecer com o tráfego de dados de quando você acessar um Skype ou algum outro serviço de comunicação que prescinde você pegar o telefone e utilizar o telefone tradicional. Então, isso é um problema que eles estão procurando ganhar recursos com as novas tecnologias, sem perder aquilo que é o modelo tradicional de negócios deles. Bacana. A gente vai fazer um pequeno intervalinho e a gente volta já já. O programa de hoje fala sobre um projeto de extrema importância para todos nós, o Marco Civil da Internet. Antes de começar esse segundo bloco, eu quero dar um giro pelos sites que normalmente você não vê na mídia tradicional, mas que a cada dia ocupam mais espaço e trazem um novo olhar sobre as notícias. Eu quero começar com o blog dos 300, que está aqui na tela, que reúne mais de 300 autores de diversas partes do Brasil sobre temas e assuntos ligados à cultura digital e comportamento. Além do sociólogo Sérgio Amadeu, que está aqui com a gente hoje, contribuem com esse site a jornalista Daniela Silva, da Transparência Hacker, o engenheiro Jomar Silva, o ativista Marcelo Branco, Conceição Oliveira, Maria Fro, o jornalista Rodrigo Safazone, a antropóloga Sandra Rúbia e tantos outros que ainda vão passar aqui pelo Clique Ligue, são nossos convidados. A segunda dica de hoje é o artigo Por que a concentração monopólica da mídia é a negação do pluralismo, de Denis de Moraes, do site blogdaboitempo.com.br, que explica por que a concentração monopólica da mídia afeta a diversidade informativa e cultural
e representa a negação do pluralismo e da liberdade de expressão e comprometendo o aprofundamento dos direitos democráticos no país. A terceira dica de hoje é o site diariodocentrodomundo.com.br, que conta a história da prisão absurda dos repórteres da mídia ninja e os tiros no pé da PM. Para quem está chegando agora, a mídia ninja está cobrindo os protestos ao vivo e transmitindo com câmeras de celulares, interagindo com milhares de internautas em tempo real. Para quem ainda não sabe, o Marco Civil da Internet foi escrito com a participação da sociedade civil e estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. Apesar da participação da sociedade na elaboração do projeto, tem gente querendo mudar as regras antes mesmo do jogo começar. Quais são os interesses das operadoras de telecom e os grandes grupos de mídia quando se fala em uma internet livre, neutra e democrática? Como esses interesses podem mexer no seu bolso e na sua liberdade? Para entendermos o impacto e o significado desse projeto, convidamos um grupo de especialistas, a Renata Miele, diretora do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé, o sociólogo Sérgio Amadeu e o Pedro Ekman, do Intervozes. Bom, eu queria voltar aqui para o tema, o Sérgio pediu a palavra para contar uma novidade. Não, na verdade, você estava até mostrando ali um site agora da prisão do Carioca ali, que estava cobrindo no Rio as manifestações, né, e foi preso arbitrariamente. Porque me parece que para o governador do Rio uma câmara na mão é uma coisa agressiva. Então, eu queria fazer uma outra questão. No Marco Civil, a gente discutiu muito na fase de elaboração da sociedade civil que não seria aceitável que nas regras de uso da internet no Brasil nós pudéssemos remover conteúdo sem ordem judicial. Isso na primeira rodada de contribuições, de debates, teve pessoas que falaram, olha, vamos acelerar coisas que são claras. Eu falei, nada é claro quando se trata de censura. A gente precisa de um filtro que é a justiça. A justiça erra também, tudo bem, mas eu preciso de um filtro que eu posso recorrer. Não pode ter uma remoção de conteúdo porque um político mandou, porque uma empresa de copyright quer. Não, tem que passar pelo judiciário. Bom, então o Marco Civil foi até o ano passado assim bem nessa área. Aí, a pressão do lobby das operadoras da Globo, principalmente na verdade, da indústria do copyright e da Globo, conseguiram, via alguns políticos, enfiar no relatório que vai para votação um parágrafo que permite, dubiamente, uma interpretação que você pode remover conteúdo sem ordem judicial. Quando se trata de direito autoral. Pior, quando se trata de direito autoral. Mas repare uma coisa, o governador do Rio ontem colocou um decreto que é um absurdo, que mostra o que é a remoção de conteúdo sem ordem judicial e o que é essas coisas de fazer ações na internet sem ordem judicial. Eu estou vendo aqui no decreto dele, o decreto dele chama-se, olha que loucura, o decreto 44.302, que cria a Comissão Especial de Investigação de Atos de Vandalismo em manifestações públicas. E ele tem, eu vou direto ao ponto, ele tem um artigo 3º que diz que as solicitações e determinações dessa comissão encaminhadas a todos os órgãos públicos e privados, no âmbito do Estado do Rio, terão prioridade absoluta em relação a quaisquer outras atividades de sua competência e atribuição. Ou seja, quer dizer, até sobre o julgamento de um assassino, até sobre um caso de violação de direitos de infância. Quer dizer, absurdo. Parágrafo único desse artigo. As empresas operadoras de telefonia e provedores de internet terão prazo máximo de 24 horas para o atendimento do pedido de informações dessa comissão. Em primeiro lugar, o governador acha que é um déspota. E é um déspota não esclarecido, é um déspota desesclarecido. Pelo seguinte, porque isso aqui está acima da Constituição. A Constituição brasileira não permite, a não ser por modo legal, que um decreto, que é um ato administrativo interno de um poder, possa ser válido para toda a sociedade. Segundo, ou seja, para o setor privado. Segundo, que a Constituição diz que protege o habeas data, o nosso direito de informação. Ele não pode pegar a informação, a não ser que ele mude a Constituição.
ele só pode com ordem judicial. O governador quer ser governador, juiz, legislador. Nesse ato ele cometeu várias infrações. Então ele precisaria ir para a escolinha legislativa. Ele precisaria aprender que ele não pode querer tratar de maneira despótica, né, a nossa sociedade. Nós estamos diante de uma quebra de paradigma, essa que eu acho que as pessoas precisam começar a compreender. De um lado, os grupos privados, seja de copyright, seja das empresas de telecomunicação, tiveram os seus modelos de negócio colocados em xeque com as novas tecnologias, e isso os assustou de forma profunda. Correto. E eles estão procurando, de todas as maneiras, impedirem que a internet e essa liberdade de criação e fruição da informação impeça que eles continuem acumulando seus lucros estratosféricos e dominando a esfera pública do debate na sociedade, porque é isso que acontecia até antes da internet. Quem dominava os temas em debate na sociedade eram as grandes cadeias de televisão. Uhum. Agora não adianta mais. A bolinha de papel na cabeça do Serra mostrou que não há mais domínio da informação por parte das redes de televisão. E os políticos, de alguma maneira, os políticos, que eu quero dizer os governos, sim, e a sociedade, também não estão sabendo como lidar com essa nova arena de participação social. Então, de uma maneira, uns se assustam diante disso e querem controlar. Não tem como controlar. Na verdade, a internet não é um novo espaço. Ela é mais um espaço de participação social. Você não pode tratar a pessoa com invasão de privacidade no âmbito das ruas. Né? Então, você não pode invadir a casa das pessoas com decretos dessa maneira para retirar documentos ou para... Na internet, da mesma maneira. Ô, Renata, só fazer uma ponderação. No Comitê Gestor da Internet, nós temos lá o NIC-BR que cuida do registro de domínios. E nosso jurídico recebe visita, muitas vezes, de policiais desavisados, que falam assim, eu quero que você retire esse domínio do ar, da internet. Aí o nosso jurídico fala, olha, você pode ter as melhores razões do mundo, só que a gente só age com ordem judicial. Sérgio, se o Marco Civil já tivesse organizado, etc., tivesse funcionando, teria acontecido isso com o governador? Não, ele ficaria mais ridículo ainda, porque a gente ia pegar o Marco Civil e falar, aqui não existe essa possibilidade, governador. Os cidadãos da internet têm seus dados garantidos, a sua privacidade garantida. Você só pode, na verdade, pegar o dado do cidadão com a anuência dele, com a concordância dele. Ou mediante ordem judicial. Bacana. Pedro, como é que vocês aí do Intervoz estão acompanhando toda essa mudança inclusive o que aconteceu no Rio, o que está acontecendo no Marco Civil? Como é que vocês percebem essas pressões que acontecem para mudar o Marco Civil? Como é que vocês identificam isso? Da mesma forma como o Sérgio colocou, as operadoras de telefonia e as indústrias de direito autoral, enfim, e como a Renata colocou, elas estão tentando garantir que o seu modelo de negócio não seja afetado por uma tecnologia que está na rua, enfim, que está atendendo uma série de desejos que a sociedade, a voz da sociedade, de uma forma como essa indústria que sempre se acostumou a cercear a liberdade de voz para poder monetizar, para poder fazer dinheiro com o conteúdo que divulga aos poucos e só para quem pode pagar. Então, há toda uma tentativa de inverter e de impedir essa movimentação de uma livre circulação de conteúdos. E aí vale ressaltar isso que o Sérgio colocou, a Globo, por exemplo, que é uma das principais, uma das primeiras empresas a se autodeclarar como defensora da liberdade de expressão e etc. e tal, foi a primeira a atuar no texto do Marco Civil pedindo para que os conteúdos protegidos por direito autoral pudessem ser retirados por simples notificação, ou seja, ela está atuando a favor da censura a priori. Aí as pessoas podem se perguntar, mas proteger os direitos autorais é importante. Mesmo para quem acha isso, enfim, importante, a prática, tem que entender que a prática que acontece na internet da simples notificação sem ordem judicial, ela justamente não garante, inclusive, que o conteúdo tenha direito autoral protegido. Basta a empresa falar que ela é dona, mesmo que ela não seja, o provedor vai retirar. Na dúvida, ele retira. Então, assim,
uma insegurança jurídica, né? E você pode estar usando o conteúdo que é protegido por direito autoral, mas para fazer crítica ou sátira a esse conteúdo. Que é o Isso caso da falha. na própria lei de e direito. tem um caso, Pedro, até mais grave, que eu acho assim, o que é direito autoral? Isso também é uma coisa que precisa ser discutida. No processo de discussão do Marco Civil, aconteceram várias audiências públicas, inclusive depois que ele já estava tramitando no Congresso, na Câmara, e alguns artistas foram defender o Marco Civil, dizendo o seguinte, olha, às vezes eu tenho a minha produção, né? E eu tenho um contrato com uma gravadora ou alguma coisa, eu quero colocar a minha produção, porque é minha, eu sou artista, eu sou o dono dela, em última instância, e ele quer colocar no YouTube ou em alguma outra plataforma para ajudar na divulgação do seu trabalho, e a indústria de copyright o proíbe de colocar e às vezes quer tirar o conteúdo dele. Então, qual é o direito autoral? O artista não tem direito de colocar o seu conteúdo no ar? Quer dizer, então, também há um debate que é preciso ser feito pela sociedade diante dessas novas tecnologias de informação sobre o que é direito autoral. Né? Essa é uma discussão que é importante, mas tem relação com o Marco Civil em função desse parágrafo 2º do artigo 15, mas a gente não pode ser levado pelo senso comum, porque a sociedade tem temas que a sociedade não para ter uma reflexão crítica sobre eles. Ah, mas direito autoral tem que preservar, coitado do artista. Mas o artista não está sendo beneficiado muitas vezes por aquela ação que a indústria de copyright, seja ela emissora de televisão, gravadora, editora, está promovendo na internet. Então, acho que esse também é um fator importante de discussão. Bacana. No próximo bloco a gente volta dando continuidade a isso e também apontando como que a sociedade civil pode se organizar, o que a gente pode fazer para mudar isso tudo. A gente vai fazer um pequeno intervalinho e a gente volta já já. Estamos de volta com o programa Clique Ligue especial sobre o Marco Civil na internet. Um assunto que interessa a privacidade, liberdade e ao bolso de todos nós. Quem nos ajuda a entender o que está em jogo nesse momento no Congresso Nacional são os nossos convidados, a Renata Miele, do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé, Sérgio Amadeu, sociólogo, especialista em software livre e redes digitais, e o Pedro Ekman, do coletivo Intervozes. O que a gente pode fazer, além de participar hoje do evento lá no MASP, como que a gente pode fazer pressão para que esses direitos sejam preservados? Olha, eu acho que a pressão hoje tem que se dar em torno do Congresso Nacional para impedir que haja retrocesso na redação do Marco Civil que está em tramitação. Na verdade, já há retrocessos, né? O relatório do Molon, né, do deputado Alessandro Molon, do Rio de Janeiro, incluiu o que nós estamos chamando aqui alguns contrabandos, que é, por exemplo, o parágrafo 2º do artigo 15, que diz respeito a essa questão de retirada de conteúdo de direito autoral sem nenhum tipo de notificação, né? Que é o tal do Notice Takedown, né? E a questão da neutralidade. O que é esse Notice Takedown? O que é isso? Significa que você procura o provedor e diz o seguinte, olha, eu quero que você retire esse conteúdo do endereço tal. E o provedor vai lá, sem precisar qualquer tipo de ordem judicial, e retira. Então, eu vou lá e falo, olha, tem um texto no 300, escrito pelo Sérgio Amadeu, que ele diz alguma coisa que eu estou em desacordo. Fala pro provedor isso. Isso, e ele vai lá e retira e pronto, não precisa dar nenhum tipo de satisfação. É claro, tem gente que diz, mas vamos judicializar tudo, a justiça no Brasil é morosa, não é acessível a todos. Mas, olha, é o instrumento que nós temos para garantir isonomia no tratamento das questões relativas ao conteúdo, é a justiça. Claro, é preciso fazer um processo de preparação, talvez precisemos pensar em juizados especiais, porque na justiça há muita desinformação sobre como funciona a internet. Para isso que serve o Marco Civil. Exato. E eu acho que o grande problema também é pressionar o governo federal, porque um dos focos de resistência à aprovação do projeto com a neutralidade de rede e com a garantia de retirada só mediante a autorização judicial
também vem, infelizmente, do Ministério das Comunicações. O ministro Paulo Bernardo, vez ou outra, tem dado declarações dúbias com relação ao assunto, dizendo que é preciso repensar melhor, que a neutralidade de rede não é a solução dos problemas, que essa questão do direito autoral, veja bem, precisa ser visto. E o ano passado ele foi eleito o ano do homem do ano pelo Sindicato das Empresas de Telecomunicação, Sinditele Brasil, que tem atuado efetivamente para que a gente não tenha neutralidade de rede. Essas operadoras, elas perceberam que elas têm um grande poder, porque a comunicação cada vez mais é digital, a própria TV, sua modulação, transmissão, vai ser digital praticamente em breve em todo o país, questão de anos, pouco tempo, né? A convergência digital traz tudo para a rede, e elas perceberam que elas têm um enorme poder. E elas querem exercer esse poder da melhor forma possível. São oligopólios mundiais, são grupos totalmente interligados, são poucos grupos no mundo, e que controlam privadamente uma comunicação que é pública, que é um mega problema que a gente tem. Então, quando a gente aprova o Marco Civil, a gente diz, olha, tudo bem, o seu cabo é privado, mas você não pode interferir na comunicação, ou seja, a neutralidade da rede. Eles dizem, mas e a minha criatividade de negócios? Quer dizer, eles inventam termos e agora eles estão trazendo economistas neoliberais para dizer a melhor forma de administrar recursos escassos é a partir da precificação diferenciada, linguagem de economista. Por que eles estão falando isso? Porque eles dizem que cada vez mais os jovens, os adultos, a sociedade estão usando a internet intensamente. E é verdade. A cada período de tempo a gente usa aplicações com um número de bits maior. Então eu preciso ter mais banda para poder transferir esses arquivos multimídia. Então hoje a gente tem acesso a ensino à distância, né? Então a gente quer baixar imagens, quer fazer streaming, quer cada vez mais usar o potencial comunicativo. Ora, essas empresas têm que se preparar para esse ritmo de negócio, que é o ritmo de negócio da internet. E não se prepararam, porque a nossa internet hoje está muito xixelenta. Vou te dar um exemplo. Uma das operadoras levou 60 dias para colocar um link de 30 mega na praça, 30 megabits na praça Dom José Gaspar, no centro de São Paulo. E quando você mede, só tem 9. Então, veja bem. Elas não são obrigadas a entregar o pacote completo. E eles querem desconectar o cidadão, eles querem reduzir. Para o cara que está nos ouvindo entender, o modelo de negócio deles, entenda, compare com outra economia de rede, que é da energia elétrica. Quando chegar no período do início da noite, se você não ofertar mais energia, sabe o que acontece? Nas residências, acontece que a luz começa a piscar e cai a rede elétrica, porque a tensão não suporta, você pendura um monte de gente na rede. Então, o negócio da energia elétrica é de fazer aquela sanfona o dia todo. O negócio deles é outro, é ofertar cada vez mais banda. E o que eles fazem? Eles não fazem isso. Quantas pessoas vão pendurando na rede, vai diminuindo a velocidade até parar. Eles não aumentam, na verdade, a iluminação das redes de fibra ótica. Até porque boa parte da privatização que aconteceu no Brasil não foi feito com investimentos necessários. E aí sabe o que aconteceu? Eles não têm fibra ótica nem no centro de São Paulo. Tem nas regiões ricas da Berrini, que eles acharam que ia explodir. E não explodiu tanto quanto eles achavam. Só que você vai ali na cidade de Tiradentes, falta fibra ótica. Você vai no outro lado da cidade e não tem. E eu não estou falando do Piauí, não estou falando de Manaus, estou falando da cidade de São Paulo. Então, o ministro Paulo Bernardo, ao invés de estar de acordo com os interesses da sociedade, ele toma medidas de acordo com os interesses das teles. E isso não é difícil de notar, é só acompanhar a postura dele. Bacana. O programa de hoje fala sobre o Marco Civil da Internet,
Quem nos ajuda a entender a importância desse projeto é a Renata Miele, diretora do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé, o sociólogo Sérgio Amadeu, especialista em software livre e redes digitais, e o Pedro Ekman, do Intervozes, Coletivo Brasil de Comunicação. E nós temos várias perguntas dos internautas. Queria começar aqui pelo André. Haverá proteção para o internauta que tem seus dados coletados e transferidos sem sua autorização? O Marco Civil podia ser melhor, tá? Mas ele dá uma garantia, sim, de que esse cidadão que teve seus dados capturados sem a sua concordância pode ganhar na justiça, não é uma lei criminal, o Marco Civil, mas ele pode ser indenizado, inclusive. Passa a ser completamente legal. Já é, mas não é por analogia. Aqui, o Marco Civil vai dizer assim, ó, um provedor não pode transferir os seus dados, não pode vender os seus dados. Uma vez que ele faça isso, você pode, na verdade, acionar judicialmente. Bacana. E o que as empresas norte-americanas fizeram de pegar nossos dados e passar para o Departamento de Estado americano através da NSA, National Security Agency. Que ficamos sabendo através do Snowden. Do Snowden. Uma denúncia, o ex-agente Snowden, né, desse serviço de inteligência americana, denunciou. E tem vários documentos que vão começar a sair agora. Mas assim, a gente já sabia que os norte-americanos já faziam isso, a gente já sabia que essas grandes empresas manipulavam nossas informações, vendiam e vendem nossas informações, entregam nossas informações para agências de inteligência como a dos Estados Unidos. Mas a gente já sabia, a gente já tinha denunciado, só que precisou um cara lá de dentro denunciar. E hoje à noite, na aula que a gente vai dar lá, nós vamos mostrar uma apresentação muito curta, mas muito auto-evidente, que é assim: nós vamos pegar uma dessas grandes empresas de informática, de tecnologia da informação norte-americana, e vamos mostrar como ela invade o computador, o nosso computador, sem a nossa autorização, sem o nosso conhecimento. Porque alguns dizem, quando alguém dá um clique lá, apesar de não ter lido aqueles milhares de páginas que estão na rede, ou lá. Ele acabou concordando. Tá. Se fosse na nossa lei de defesa do consumidor, não vale. Você lembra aquela coisa de botar aquelas letrinhas pequenas? Aquilo ali é proibido. Aquilo é proibido, porque você não adianta usando a boa-fé do cidadão. Então, nós vamos mostrar como eles recuperam, copiam informações do seu HD. Aí dentro do seu computador. Dentro do seu computador. Então, depois eu até sugeri aqui a TVT, o Marcelo, deixar esse arquivo que a gente põe em PDF, essa informação, para as pessoas baixarem. Elas vão clicando e vão vendo o que acontece com a sua máquina. O que, com o Marco Civil aprovado, colocaria em dificuldade essa empresa. Porque ela não faz só no sistema operacional, ela faz coleta de informações em todos os seus produtos, né? Então, não é um filme, não percam. E eu quero chamar o Pedro aqui, que tá dando uma risadinha aqui, porque hoje vai ser essa grande revelação. É que é frio na rua, né? Mas tudo bem. E aí, Pedro, como é que você... Não, é isso. Não, é isso. Essa questão da privacidade, ela está colocada aí, o Snowden, enfim, esquentou bastante essa pauta, e o Sérgio eu estava dando risada porque eu sei que ele tem 500 formas de demonstrar como, na verdade, está todo mundo exposto a esse tipo de investigação. E aí eu só queria reforçar, assim, do debate todo, acho que tem muitas questões pertinentes, mas como essa questão do direito autoral, na verdade, as empresas usam isso em nome, né, elas praticam a censura clara em nome do direito autoral, mas, na verdade, elas não têm o direito autoral. Você põe lá um trecho do Jornal Nacional criticando. A Globo vai lá e fala, tira porque eu tenho direito autoral sobre essa imagem. Mas a própria lei de direito autoral permite que você use a imagem para fazer crítica a ela. Então, assim, não há nenhuma relação ao direito autoral, mas como isso não passa por ordem judicial, o fato de falar, o provedor vai lá e tira. Tira porque ele pode ser responsabilizado, então ele não quer correr risco. Então há uma censura concreta em relação a isso. Não é que ela está defendendo o direito autoral. Agora, posso falar uma coisa? Ó, o deputado Alessandro Molon,
ele não é o relator, ele não é uma pessoa autoritária, ele é vinculado à defesa dos interesses democráticos. Eu acho que esse decreto, por exemplo, do governador aí do Rio, pode ajudá-lo a entender o que a gente está dizendo. Se há espaço para usar uma interpretação ruim daquele parágrafo 2º, será usada contra o povo, exatamente. contra aqueles que têm algo a dizer, os críticos. Então, por isso que eu falei, eu tenho o maior respeito pelo deputado Molon. Se não fosse ele, o Marco Civil já tinha sido engavetado. Ele tem sido um aliado importante, sem né? dúvida. Mas ele sofre as pressões. Agora, ele precisa entender que que nem no Marco Civil, o Paulo Bernardo pressionou, ele bateu de frente com o Paulo Bernardo. Ele tem que bater de frente também com quem está falando que tem que manter o parágrafo 2º, que é a retirada de conteúdo sem ordem judicial. Por isso, só rapidinho, por isso a importância da pressão da sociedade. E hoje, às 7 horas da noite, no MASP, Olha aqui, Museu de Arte de São Paulo. Olha, isso aqui nós vamos mostrar lá. isso é uma prévia do que vai acontecer. Não, isso eu não vou fazer, porque senão vocês não vão lá no ato. Você sabe quem invade o seu computador? Nós vamos mostrar aqui quem invade o seu computador. Gente, muito obrigado pela participação de vocês nessa aula pública sobre o Marco Civil da Internet. Obrigado ao Pedro, que participou com a gente via web, e obrigado a você, que mais uma vez nos acompanhou até aqui. Tivemos diversas perguntas que nós vamos encaminhar aqui para os nossos convidados. Pelo portal tvt.org.br, você tem acesso aos programas do Clique e Ligue e também a nossa programação. Acompanhe a gente também pelas mídias sociais e pelo canal 13 da NET. A gente se encontra aqui na semana que vem ou a qualquer momento pela web. Tchau, tchau.